Olá, como estão as coisas? Eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Enquanto Elon Musk tem feito esforços para desbravar o espaço, o empresário americano tem dedicado seu tempo para desvendar os mistérios dos oceanos. Com um complexo objetivo em mente, ele conseguiu realizar um feito inédito. Tornou-se a primeira pessoa a viajar até a parte mais profunda de todos os oceanos do planeta. O Elon Musk do mar tem nome e sobrenome. Victor Vescovo, investidor, oficial naval aposentado e, claro, explorador submarino. Quase 9 anos depois de escalar até o topo do Monte Everest, ele organizou um projeto que pode fazer uma famosa expressão cair em desuso daqui a alguns anos. Você já deve ter ouvido a frase: nós conhecemos mais o espaço do que os oceanos do planeta Terra. Ela é muito mencionada quando o assunto envolve explorações espaciais e marítimas. Mas será mesmo que é verdade? Será mesmo que o ser humano tem mais informações sobre o que está a anos-luz de distância do que algo tão próximo? Bom, meu caro, a resposta é sim. Conforme o portal National Geographic pontuou muito bem, mais de 80% dos oceanos ainda não foram mapeados e nem sequer explorados ou vistos pelos seres humanos. A título de comparação, tanto as superfícies da Lua quanto a de Marte contam com uma porcentagem de mapeamento e estudo bem maior. Uma das dificuldades da exploração marinha tem a ver com a extensão dos oceanos. Tente imaginar o que é um mundo em que cerca de 71% da superfície está coberta por água. Pois esse é exatamente o caso da Terra. Assim, para descobrir o que há no fundo dessa imensidão, muitas vezes é preciso descer por mais de 11 quilômetros de profundidade, onde a visibilidade é zero, a pressão é muito maior do que um ser humano consegue aguentar e as temperaturas são consideravelmente baixas. Percebeu a dificuldade? Só que enquanto eu e você estamos impossibilitados de conhecer as profundezas da Terra, algumas poucas pessoas têm as ferramentas necessárias para realizar essa exploração. E Victor Vescovo é uma delas. No ano de 2018, ele lançou uma expedição chamada Five Deeps. O objetivo? Visitar e mapear as profundezas dos oceanos Atlântico, Antártico, Índico, Pacífico e Ártico. A ideia de Vescovo era concluir o projeto em setembro de 2019, e o investidor estava tão obstinado a desbravar os oceanos que alcançou seu objetivo em um mês antes da previsão. A aventura começou em dezembro de 2018, quando Vescovo pilotou um submarino de 48 milhões de dólares e desceu até o fundo da fossa de Porto Rico, que é considerado o ponto mais profundo do Oceano Atlântico. No total, o investidor levou 2 horas e meia para descer nada mais, nada menos que 8.376 metros de profundidade. Para conseguir fazer isso, Vescovo contou com uma máquina que aguentou toda a pressão e temperatura do fundo do Atlântico, o Limiting Factor. Trata-se de um submarino de quase 12 toneladas, construído com a mais avançada técnica e testado na Rússia, em condições que equivalem a 13 mil metros. Isso, por si só, já é 20% maior do que o ponto mais fundo do oceano. Então, se a máquina aguentou esse ambiente, ela aguentaria a aventura de Vescovo. Enquanto descia milhares de metros, o investidor pôde ficar tranquilo nas poltronas de couro do submarino, enquanto observava por uma das 3 janelas de acrílico o que ninguém tinha visto. O Limiting Factor ainda foi equipado com 4 câmeras do Discovery Channel, que fez imagens para a produção de um documentário. Depois de voltar para a superfície, Vescovo se preparou para o novo destino, a fossa Sanduíche do Sul, nas profundezas do Oceano Antártico.
Como resultado, ele se tornou a primeira pessoa a chegar ao fundo da Sanduíche do Sul. São 7.434 metros de profundidade. E Vescovo ainda levou um sistema de sonar de última geração para fazer o mapeamento mais exato da fossa oceânica. Pouco mais de 2 meses depois de quebrar esse recorde, o investidor partiu para o fundo da Fossa de Java, a 7.192 metros de profundidade, no Oceano Índico. Durante a aventura, a equipe de pesquisa viu que seriam novas espécies de animais marinhos, entre elas um peixe-caracol diferente e um organismo gelatinoso da família Acididae. Pouco menos de 2 semanas depois, sem nem esperar mais de 1 mês para a próxima aventura, Vescovo partiu para a região mais surpreendente da sua exploração, a Depressão Challenger, na Fossa das Marianas. Esse, meu caro, é o ponto mais abaixo da superfície da Terra, o lugar mais fundo do oceano, com 10.924 metros de profundidade no Pacífico. Para você ter uma ideia de como essa exploração era uma novidade para a época, até aquele momento, mais pessoas tinham pisado na Lua do que visitado a Depressão Challenger. Vescovo foi simplesmente a 4ª pessoa a chegar lá e a primeira a mergulhar 2 vezes, já que ele desceu no dia 28 de abril e retornou dia 1º de maio. Antes dele, apenas os oceanógrafos Don Walsh e Jack Picard, assim como o cineasta James Cameron, tinham descido a quase 11.000 metros. Só que, com o uso do Lemur Factor, mais de 20 pessoas conseguiram chegar até as profundezas da Fossa das Marianas atualmente. Tudo indica que, com mais investimento nesse tipo de exploração, esse número aumentará bastante nos próximos anos. De acordo com Vescovo, ele deu de cara com ao menos 3 novas espécies marinhas e ainda havia um lixo plástico que não foi capaz de identificar. Antes de ir embora para continuar o projeto, o investidor ainda fez o primeiro mergulho tripulado por humanos na Depressão Sirena, também na Fossa das Marianas, e que, veja só, é o 3º lugar mais fundo do oceano, com 10.714 metros. Já em junho de 2019, Vescovo decidiu completar a tríade das profundezas e mergulhou na Fossa de Tonga, também no Oceano Pacífico, e que fica em 2º lugar em nível de profundidade, com 10.823 metros. A parte mais curiosa dessa expedição foi que a tripulação do submarino não encontrou nenhum sinal de contaminação humana. Nas palavras dele, o fundo da Fossa de Tonga é completamente intocado. A expedição Five Deeps acabou no dia 24 de agosto de 2019, quando o investidor alcançou a Fossa de Molloy, próximo da Noruega, no Oceano Ártico. Dessa vez, a profundidade não foi tão chocante quanto as aventuras anteriores, mas, ainda assim, não deixou de ser surpreendente. Vescovo desceu a 5.550 metros de profundidade da Fossa de Molloy e quebrou outro recorde ao se tornar o primeiro ser humano a concluir esse feito. Durante as viagens, o explorador e sua equipe científica descobriram cerca de 40 novas espécies de animais marinhos. Isso sem contar o grande número de amostras recolhidas para análises e imagens de lugares que nunca tinham sido vistos. Todo o material também foi compartilhado com o projeto Seabed 2030, que se trata de uma iniciativa de um grupo internacional de pesquisadores para tentar criar um mapa de todo o fundo dos oceanos até o ano de 2030. Quanto a Vescovo, ele declarou que continuará fazendo mergulhos ao redor do mundo, principalmente em fossas do Pacífico, que ainda não foram exploradas. Com o sucesso dessas aventuras, só nos resta esperar que mais expedições por todo o planeta sejam feitas. E claro que nós estaremos aqui para trazer
todos os detalhes e descobertas para você. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau!